Muito tem se falado sobre os prejuízos que a militância esquerdista tem gerado, tanto contra o governo atual de Bolsonaro, mas também para o futuro do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oliver Talk, parceiro do Senso em Comum. Meu nome é Stephanie Ferrari e no assunto de hoje você vai compreender como se combate a militância esquerdista, onde a direita errou ou vem errando, por que a voz da direita e do povo não alcançam as mesmas escalas sonoras da esquerda. Ficou interessado? Então fique comigo até o final desse Drops e descubra o que você pode fazer. Política não é simplesmente ter um cargo conquistado através do voto. Tampouco é ser ou estar no governo, nem lutar entre linhas de pensamento distintas. Política é ter e exercer um poder e, através desse poder, fazer valer a autoridade e soberania por meio de decisões e influência. Um adepto do governo, por exemplo, é aquele indivíduo conquistado através de propagandas, por um discurso que converge com as próprias ideias ou até mesmo por um bom marketing. Te soa familiar? É isso. O eleitorado do Bolsonaro comprou a ideia de que o Brasil precisava se libertar da corrupção. E essa ideia foi transmitida através da propaganda e dos discursos da agenda conservadora do presidente, que inclusive iam de encontro com diversas pautas e anseios populares. Pronto! Bolsonaro foi aclamado pelo povo. Sua popularidade aumentou dia a dia, até ele ser eleito posteriormente como presidente do Brasil. Mas e depois da eleição? Os mesmos que gritaram mito em sua campanha mantiveram apoio e lutaram pelo que eles conquistaram ao votar em Bolsonaro? Pois é. Está aí a grande diferença. O eleitorado do Bolsonaro é adepto às ideias que presidente e eleitorado têm em comum. E tem como prioridade que o Bolsonaro mostre que foi digno desse eleitorado, do seu voto ou da sua briga familiar. Enquanto o presidente for popular e se mantiver na linha pelo qual foi eleito, e também por aquele marketing de campanha, está tudo bem. Mas e quando atacam Bolsonaro e suas pautas? Ou quando mentem e distorcem informações? E até mesmo quando grupos extremamente organizados fazem acusações e espalham calúnias? Quem nunca ouviu a grande mídia distorcer uma notícia importante e dar ênfase para uma frase mal contextualizada? Quem nunca viu grupos feministas defecando na foto do presidente enquanto gritam por igualdade entre sexos? Mas qual a relação disso? Quem nunca percebeu que boa parte das vezes em que se fala de Adélio Bispo, o movimento negro ecoa por Marielle, o mártir da luta socio-racial? Quem nunca leu nos jornais sobre as caravanas e acampamentos com bandeiras vermelhas gritando golpe? Então, caro ouvinte, preste muito bem atenção. Estas pessoas não são meros adeptos da esquerda. Sabe o que todos eles têm em comum? A militância. O militante é selecionado e enfileirado militarmente um a um. Ele acredita que ser um militante é fazer parte de algo muito grande e valioso para o mundo e que tem o privilégio de se integrar em um tipo de agremiação com o seu devido protocolo cerimonial e seus rituais, visando representar o futuro de toda a humanidade. No início, o militante não vê nada, ele só se sacrifica. Não há promessa de nada bom a curto prazo, porque será a longo prazo, para o futuro, para os seus netos, trabalhando muitas vezes de graça e comprometendo tudo o que ele tem, mas sempre se sentindo honrado por isso. A motivação do militante é o sentimento de participação em uma elite desconhecida do mundo, mas que tem em suas mãos a matriz da história. Agora você consegue perceber claramente o que diferencia um mero adepto do militante? A principal diferença entre eles é que o indivíduo militante se identifica com o movimento, não pelo que ele recebe desse movimento, mas pelo que ele dá ao movimento. Desde que a esquerda começou a perder seu poder nas ruas e uma direita acanhada passou a ter mais espaço e aparecer, várias pessoas fizeram questão de falar contra algo que a esquerda tem há décadas e a direita não tem, que seria a militância.
Considere, então, que a direita vai iniciar um processo de organização de militância atuante. Você conseguiria imaginar a importância de ter esse grupo organizado? Pois bem, é muito simples. São os militantes que lutam por você em tempo integral e trabalham o tempo todo pela sua causa. É a militância que vai defender, que vai atacar, que fará boicotes, campanhas e que instigarão outras pessoas a fazerem o mesmo. Espalhe militantes em todas as esferas de influência na sociedade e você vai perceber que tudo passa a ser fiscalizado e supervisionado. Na pior das hipóteses, vai pelo menos atrapalhar quem tem o cargo formal a conseguir o que pretende. O Brasil é um exemplo claro e óbvio de sucesso que uma militância consegue ter, só que infelizmente através da esquerda. E sabe quem pode lutar contra toda uma militância? Não é o eleitorado. Ele seria completamente dizimado por esses grupos organizados. Fora que o eleitorado atua apenas uma vez a cada 4 anos. Só se combate militância com militância. Sem ela, todos os ataques seriam recebidos diretamente aos milhares e nunca, em dada proporção, serão rebatidos. É justamente por isso que a esquerda apoia tanto seus militantes e rechaça a ideia de existir sequer um embrião de militância na direita. A esquerda nos chama de milicianos somente para denigrir qualquer ação ou medida tomada pelos seus adversários. E não se engane, viu? Porque por vezes quem tenta dissuadir a criação de uma militância direitista são pessoas que se dizem de direita, a chamada direita politicamente correta ou limpinha, que igualmente reproduz o discurso da esquerda, com os estereótipos de minions, petistas de sinal invertido e por aí vai. A esquerda não quer que o seu opositor ouse se defender. Ficam em choque com a ideia de que possam ser atacados da mesma forma que atacam. Querem ter essa hegemonia sem uma única palavra contrária. E, sobretudo, fazer isso porque perceberam seu erro ao desacreditar e permitir poder para esse novo grupo organizado de direita. A eleição do Bolsonaro que o diga, não é mesmo? Então, ouvinte, abra a cabeça, pois o real problema da militância não é a sua existência. O real problema da militância é que ela existe apenas de um lado nesse xadrez político. E o barulho que a militância faz hoje repercute tanto porque eles sabem que eles falharam e deixaram o governo nas mãos do inimigo deles. Bolsonaro era uma piada para a esquerda, mas ele vendeu a ideia de um país melhor e um suspiro de organização popular o elegeu e suprimiu aquela militância robusta da esquerda. Por isso, não se limite a compreender discursos incompreensíveis ou tentar refutar quem não lhe permite diálogo. Seja um entusiasta do que é justo, daquilo que você aderiu na época das eleições. Participe das manifestações do dia 26 e de outras e milite por aquilo que você acredita. E esse foi mais um Drops do podcast Oliver Talk. Mas se você gostou, já sabe, né? Curta e compartilhe para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas. Até mais!